Bom dia, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando, agora são 7 horas da manhã, manhã do dia 24 de setembro de 2024. Estamos terminando mais um mês, né? Graças a Deus. O Senhor até aqui tem nos abençoado e podemos dizer Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento. E o sexto mandamento é justamente aquele mandamento que a sociedade não tem levado muito em conta. Tamanha é a violência. O sexto mandamento é: não matarás, não cometerás assassinato. Então é isso que nós vamos ter esses minutos de reflexão nessa manhã. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai, e queremos te agradecer por mais um dia de vida. Se o Senhor nos deu mais um dia de vida é porque nós somos importantes nesse processo. Nós somos importantes para essa sociedade. Nós somos importantes para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo em si. Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, constituído pelo Senhor. Eu te peço, Pai, que abençoe-nos com a tua presença, torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. O texto, Êxodo 20, versículo 13, é bem claro: não matarás, não cometerás assassinato. Então, o morticínio atual é um problema que tem acometido todas as nações. As leis dos países, desde a antiguidade, se nós pegarmos aqui João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, desde a antiguidade, Satanás é o pai da mentira. O primeiro homicídio, Caim, foi influenciado pelo diabo. Esses dias eu estava acompanhando um assalto seguido de morte no advogado aqui em São Paulo, que ele foi morto na frente da sua esposa, que era outra delegada também, né? Eram dois delegados, por um assaltante. O assaltante é o homem que a vida dele é uma mentira. Satanás é o pai da mentira, João 8,44. Ele não tem o que perder, mas você que é um homem da sociedade, você que é pai de família, tem responsabilidade, você tem uma família para zelar. E ele foi assassinado na frente da sua esposa. Então é algo que nós temos que orar muito. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas é algo, o assassinato tem seguido os homens desde a antiguidade. Primeiro casal, Adão e Eva, tiveram 2 filhos, um matou o outro. Em Êxodo, quero voltar para Êxodo novamente, capítulo 21, agora, do versículo 12 até o 14. No tempo de Israel, como que era o julgamento? Êxodo 21, 12 ao 14 diz assim: quem ferir alguém, que morra ele também, certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. No tempo de Israel, aqui, quando Deus deu a lei para Moisés, aquele que cometia o assassinato deveria morrer pena de morte.
Agora também tinha as cidades de refúgio, de acordo com Números capítulo 35, versículo 9 ao 34. E ali nós podemos dizer, pelo que a Bíblia nos traz, que eram 6 cidades refúgio. 3 além do Jordão e 3 além de Canaã. Serviam de refúgio ao inocente. Muitas das vezes nós sabemos que, por legítima defesa, você acaba cometendo assassinato. Por legítima defesa, defendendo sua esposa, defendendo seus filhos, defendendo você mesmo, numa luta em que chega um assaltante para te assaltar e você sabe que ele vai te assaltar e vai te matar, vai ser um latrocínio, roubo seguido de morte, e você, para se defender, entra numa luta corporal e acaba matando o bandido. Então você praticou legítima defesa, você tem uma cidade de refúgio para isso aí. A lei te dá o direito de legítima defesa, sabe? Agora, aqui em Êxodo 21, versículo 12 ao 14, matava esse assassino para debelar o mal que seria crescente. Debelar a maldade que existia no coração daquelas pessoas que praticam o mal. Então, quando o castigo demora, os homens praticam o mal. Eclesiastes 8:12. Quando a justiça não se cumpre, o homem continua praticando o mal. Esse homem que matou o delegado lá em São Paulo, ele estava numa liberdade provisória, já tinha cometido vários crimes, mas estava numa liberdade provisória. Se ele tivesse preso, cumprido pena, ele não teria matado aquele homem. Assim como também tem alguns que saem naquelas saídas temporárias e acabam cometendo assassinato. Então, eu e você, que somos filhos e servos do Deus Altíssimo, temos uma obrigação de orar, de vigiar, para que o sangue do inocente não caiam pelas mãos de homens maus. E eu quero falar agora também aqui no tempo de Jesus. Como é que era o não matarás? Mateus 5. Eu quero agora ir lá para Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raça, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo eterno. Parte A do versículo 22. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo. O que é esse sem motivo? Nós temos a legítima defesa. Todos nós temos o direito de nos defendermos. Por isso que Jesus cita aqui, sem motivos. Quais são os motivos que nós temos que por acaso cometa-se um assassinato, alguém morra? Se alguém invade a minha casa armado, por exemplo, eu tenho uma esposa e tenho um filho, e eu sei que ele vai matar a mim, a minha esposa e meu filho. Se eu os amo, eu tenho que lutar por esse amor. Que amor é esse que eu não luto por ele? Então eu, por exemplo, sou militar, servi na ativa há mais de 30 anos, sou militar. Tenho meus direitos constitucionais de portar meu armamento de defesa. E tenho o direito de defender e defender a minha família. Por isso que Jesus diz aqui, versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, tem com motivos e sem motivos, sabe? Agora, eu não posso sair pela rua matando pessoas. Não, de maneira alguma. Não matarás, não cometerás assassinato. Quem comete é passivo de crime. Mas, pelo contrário, nós somos o sal da terra. Somos o tempero desse mundo. Pregar e viver a paz com todos. Mas você pode se defender do mal. A Bíblia diz que resistir ao inimigo na fé. A fé sem obras é morta.
bom? Então, vem uma nova interpretação. Por quê? Mateus 5, 21, 22. A cólera mata, a maldição mata, a injúria mata. O que aborrece seu irmão, 1 João 3,15, mata. Se eu por nada chegar e aborrecer o meu irmão por algum motivo, e ele naquele dia estiver passando por problema, dificuldade, ele pode reagir ao aborrecimento que eu estou causando na vida dele. E pode gerar confusão, pode gerar até morte. Quantos casos de assassinato acontecem por causa de uma brincadeira? Outro dia eu estava vendo, mandaram para mim no YouTube, essas pegadinha que deu errado. O cara pegou, o rapaz ia passando com a esposa, você pode ver no YouTube. E ele chegou com um porrete de madeira e falou, não vou dizer palavra de baixo escalão, que ele falou sobre a esposa do cara. E disse que ia matá-la na frente dele. Ele puxou a arma e apontou para o rapaz. Antes que ele dissesse que era pegadinha, o rapaz atirou nele, deu-lhe 3 tiros e ele morreu. Era uma pegadinha, mas uma pegadinha que envolvia a moral do próximo, do outro. E quando os outros correram, era pegadinha. Aí chamaram a polícia falou, não. Pegadinha não se faz, ele estava ameaçando. Usou palavras de baixo escalão de agressão verbal e foi justificado. Ele foi para a delegacia, ele tinha porte de arma, era um militar, tinha saído com a sua esposa, sabe? Então, temos que ter cuidado, porque o que aborrece o seu irmão mata. Eu gosto também o que Paulo escreveu ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha, se alguém te atacar, está atacando diretamente o templo do Espírito Santo de Deus. Sabe? Deus, ele é tremendo no que ele faz, com quem ele faz, para quem ele faz. Então, nós podemos tratar nesse assunto aqui o que destrói o seu corpo. 1 Coríntios 3,17 é templo do Espírito Santo. E quando alguém chega e comete um assassinato, ele está abreviando a vida daquela pessoa. Muitas das vezes ele está despertando o espírito de ódio e vingança na vida da família daquela pessoa. Sabe? E muitas das vezes nós identificamos a negligência e a condescendência com aquele que praticam esses tipos de crime. Muitas das vezes a justiça falha ao punir pessoas que cometem assassinato. Isso desperta a ira da população. Tivemos um caso recente também de um homem de 38 anos que foi espancado e tocado fogo na capital, aqui no Nordeste do Brasil. Ele violentou uma criança de 1 ano, um bebê, e a matou. A polícia prendeu ele. A população entrou no presídio, entrou na delegacia, puxou ele para fora, o espancou e o queimou. Então, o povo clama por justiça. Nós clamamos por justiça. Mas eu digo para você que a verdadeira justiça vem de Deus. Vem de Deus. Tá? Então, que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos vencer o mal com o bem. Agora, em Apocalipse 21, para nós fecharmos aqui. Apocalipse 21, 8. Que é a recompensa dos homicidas, daqueles que cometem assassinato. Que diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então os homicidas estão nesse grupo de pessoas que estarão no lago do fogo. Agora é um grupo misto aqui.
incrédulos, covardes, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Os homicidas estão nesse grupo, aqueles que cometem assassinato. Eles pagarão a justiça aqui na terra e sofrerão a justiça de Deus. Então que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Não matarás, não cometerás assassinato. Quando nós falamos mal de uma pessoa e ela sabe, a decepção é grande e ela morre espiritualmente. Quando nós ofendemos alguém injustamente, nós ferimos essas pessoas. Quando nós pegamos o telefone para ligar para alguém, para falar mal de alguém, nós estamos ferindo aquelas pessoas que nós estamos falando mal. A Bíblia nos ensina o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amém? Que Deus nos abençoe e derrame da sua misericórdia sobre as nossas vidas a cada dia. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus.